Boa noite a todos, que a paz de nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus, possa se fazer presente em nossos corações nesta noite de hoje. Para darmos início às reflexões dessa noite, façamos a leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 9, estejamos contente. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Comenta o benfeitor: o monopolizador do trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecido não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para o socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com um pão e com um agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Que possamos então fechar os nossos olhos para a nossa prece inicial e elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso amado irmão e mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ti, ó Senhor, que se faça presente conosco nessa noite, que acalme a nossa mente e o nosso coração, a fim de que nós possamos, através dessas palavras que serão ditas aqui hoje, poder colher, Senhor Jesus, estas sementes trazidas pelo Teu Santo Evangelho, a fim de que possamos aprender um pouco mais, nutrir o nosso coração das Suas palavras e que possamos, Senhor Jesus, através desse aprendizado, nos tornarmos pessoas melhores, filhos melhores, irmãos melhores, e que através da nossa evolução, que também possamos auxiliar o nosso próximo. Se faz presente conosco, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta noite de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu me chamo Franklin Delgado e faço parte do Centro Espírita Luz e Caridade da cidade de Ivaiporã. Nesta noite nós iremos abordar o capítulo 13
intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Em especial, o item 5º, intitulado O óbolo da viúva. Então, neste momento, eu gostaria de fazer a leitura do item 5, para depois nós fazermos os devidos comentários. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo ali lançava o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Essa passagem ela está em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e também em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Gasofilácio, se a gente procurar no dicionário o significado da palavra gasofilácio, ela significa local em um templo ou em que eram recolhidos e conservados os vasos e também as oferendas. O evangelho desta noite traz uma reflexão acerca do saber doar. Reflexionaremos também sobre a verdadeira caridade. Jesus, ele fazia uso de situações do cotidiano para explicar aos seus discípulos e a quem o cercavam explicações acerca de determinadas situações. E nessa passagem especial, quando Jesus chama os seus discípulos para perto dele e toma como exemplo o óbolo da viúva, óbolo nada mais é do que a doação da viúva, para explicar e tentar fazer com que os seus discípulos compreendessem o real significado da palavra caridade e também doação. Quando ele chama os seus discípulos e diz a eles que teve mais valor aquela senhora, aquela mulher que depositou apenas 2 moedas no gasofilácio, e teve muito mais valor do que aquelas pessoas abundantes financeiramente, que depositavam quantias vultuosas, ele quer dizer que vale muito mais aquela doação, aquela caridade feita com amor, feita do sacrifício, feito da verdadeira doação, da verdadeira entrega. Nós, nosso contexto social, nós vivenciamos muitas situações em que as pessoas que trazem em si um vazio muito grande, elas compram muito, elas gastam muito, elas usam muito do supérfluo, elas obtêm muitas coisas materiais e depois de um certo tempo, elas sentem que aquela aquisição, ela não preencheu aquele vazio existencial que ela tinha. Então ela quer sempre mais e sempre mais e sempre mais. E muitas vezes ela acaba doando daquilo que ela nem usa mais, daquilo que está jogado no seu guarda-roupa, no seu armário, daquilo que não faz falta. Então Jesus, quando diz que aquela mulher lá que doou, talvez aquelas 2 moedas foi só aquilo que ela teria no dia, ela tirou da sua alimentação, do sustento da sua família e depositou naquele gasofilácio, ela depositou aquelas 2 moedas com um valor sentimental, com uma fé. Ao contrário de nós, que muitas vezes doamos daquilo que nós nem utilizamos mais. Nós precisamos aprender a fazer a doação. Nós vivemos muito de desculpismos. Nós sempre dizemos que eu não ajudo mais porque eu não tenho condições financeiras. Que quando eu me aposentar, porque agora eu não tenho tempo, eu irei praticar a caridade, eu irei ajudar ao meu semelhante. Nós vamos empurrando essa necessidade da ajuda, do auxílio ao próximo para um futuro.
mas nós não sabemos em qual data nós iremos partir desse planeta, dessa existência e retornarmos para o mundo espiritual. Então, necessário se faz que nós compreendamos que a verdadeira caridade, ela independe de valores financeiros, ela independe do poder aquisitivo. Nós podemos fazer a caridade, a verdadeira caridade, através de um abraço, através de um diálogo fraterno. Nós podemos também, claro que se pudermos ajudar financeiramente, isso é muito válido, mas a caridade, ela não consiste só no poder aquisitivo. A caridade, a verdadeira caridade, ela abrange um aspecto muito maior do que aquele ato de doar, né? Muitas vezes nós doamos com a intenção de que alguém nos veja, né? Porque nós necessitamos de sermos elevados, nós necessitamos que as pessoas olhem para nós e que falem bem de nós. Então, muitas vezes, quando a gente doa, a gente não tem nem aquela intenção de doar. Nós queremos mesmo nos promover dentro de um contexto social. A nossa sociedade, ela é baseada no materialismo, ela é baseada em posições. Então, nós, ainda espíritos muito inferiores, nós muitas vezes necessitamos e nos deixamos nos levar por essas situações. É claro que o ato em si, quando nós doamos, mesmo sem aquele valor da verdadeira caridade, ele é válido porque aquela doação, de alguma forma, vai chegar até o nosso irmão. Mas aquela doação que parte de nós, ela tem que partir com o sentimento, ela tem que partir com a fé. Essa sim é a verdadeira caridade. A caridade não depende do bolso, ela é fonte nascida do coração. Ela tem que ser espontânea. Eu tenho que olhar para o meu irmão e me colocar no seu lugar. Eu não gostaria de passar por aquela situação, então o meu irmão também não vai passar por aquela situação. O que eu posso fazer para estar ajudando? Será que eu tenho a necessidade de esperar ganhar na loteria, receber uma herança ou ajuntar uma certa quantia através do meu trabalho para lá no futuro, quem sabe talvez poder auxiliar? Será que essa é a verdadeira caridade? Será que hoje, nesse exato momento, não é o momento, não é a oportunidade que nós temos de auxiliar um irmão nosso, alguém que necessita, que talvez esteja próximo a nós e que nós nem saibamos? Uma pessoa que necessita de uma conversa, de uma orientação, de um direcionamento, de um encaminhamento, tudo isso são caridades que nós devemos fazer para com o próximo. Nós, realizando essa caridade, a caridade que parte, que brota do coração, ela vai retornar para nós também. Então, quando nós buscamos auxiliar alguém, nós também somos auxiliados com essa atitude, quando ela parte do coração. Algumas perguntas, elas nos vêm à mente e nós precisamos reflexioná-las para podermos compreender o seu real significado. Na passagem que foi lida, logo no início da nossa exposição da noite, uma frase me despertou a atenção e eu gostaria de comungar ela com vocês. Diz lá no texto lido pelo Giovanni: "Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres alguma migalha aos companheiros que passam famintos?" Tá aí um desculpismo. Por que nós temos que esperar um banquete? Muitas vezes nas nossas casas, nós comemos do bom e do melhor e muitas vezes sobra. E a gente joga fora aquela sobra que às vezes estão em perfeita condição. Quantas vezes nós estragamos alimentos nas nossas geladeiras, nos nossos freezers, e sabemos que temos tantos irmãos que estão passando fome, que estão passando necessidade ali fora. E nós com alimento de primeira qualidade estragando, juntando bolor em nossas geladeiras. E nós ainda dizemos que eu vou ajudar quando eu tiver o meu banquete muito cheio. Mas o meu irmão do lado às vezes só precisa de um prato de comida e não de um banquete. Talvez para ele esse prato de comida seja um banquete. E para nós é o supérfluo, é aquilo que sobra em demasia. Uma outra pergunta também faz com que nós reflexionamos acerca do tema. Por que reclamas
um tesouro de moedas na retaguarda para ser útil ao necessitado. Por que que para eu ajudar alguém, eu tenho que ter condições financeiras? Por quê? Porque eu não posso ajudar. Jesus diz que não há ninguém que não possa auxiliar. Se não há ninguém que não possa auxiliar, então eu posso auxiliar. E eu devo realizar esse auxílio. A caridade, ela brota do coração, como já foi dita. Então, nós temos que compreender que vivemos num mundo dominado, em sua maioria, pelas aparências. E nós temos que fugir dessas aparências e nos mostrarmos quem realmente nós somos, dentro das nossas limitações, dos nossos acertos, dos nossos erros. E o auxílio ao irmão, ao próximo, é uma forma de nós nos burilarmos interiormente, de nós nos lapidarmos, de nos transformarmos em espíritos melhores, em cidadãos melhores, em filhos de Deus melhores, e assim nos aproximarmos mais do nosso Criador, do nosso Pai, que é todo amor e bondade. Necessitamos preencher esse vazio, e esse vazio que nos atormenta, que nos angustia, só vai ser preenchido através da caridade. A caridade, ela a todo tempo foi exemplificada por Jesus. Jesus não distinguia o rico do pobre. Ele tratava a todos de igual maneira. E é isso que nós precisamos. Nós temos que deixar de lado as aparências, aquela imagem que nós vestimos no nosso dia a dia e procurar e buscarmos olhar para o nosso irmão como ele sendo um reflexo de nós mesmos. Se a minha família vive em abundância, por que a família do meu vizinho precisa passar por tantas necessidades? Nós temos que aprender a nos ajudarmos, a nos auxiliarmos. Só assim nós estaremos sendo criaturas melhores, filhos de Deus com mais capacidades de evolução. Tem um ditado que diz que quanto mais, melhor. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a quantidade, ela não é o necessário nessa situação, e sim a qualidade. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com amor e com carinho. Assim como uma mãe trata bem os seus filhos, um pai trata bem os seus filhos, nós também temos que aprender a tratar bem as pessoas que nos cercam. Hoje, nós, ao andarmos pela rua, nós encontramos pessoas pedintes, nós encontramos pessoas que estão pelas calçadas, e o que nós estamos fazendo por eles? O que nós estamos fazendo por eles? Qual é a nossa parte nessa transformação da sociedade em que nós tanto desejamos? Nós dizemos que nós desejamos uma vida melhor para todos, nós dizemos que nós fazemos a nossa parte, mas será que realmente estamos fazendo? O que você está fazendo pelo seu próximo hoje? Esse chamamento de Jesus é um chamamento para a ação, para uma mudança de atitude, para que nós compreendamos que chegou o momento de nós arregaçarmos as nossas mangas e sairmos à luta. Nós precisamos transformar esse planeta num mundo melhor, só que não depende do outro, ele depende de mim. E nós só vamos conseguir atingir a felicidade quando nós olharmos para o nosso próximo e ele também estiver feliz. Só que ninguém vive feliz com a barriga doendo de fome, ninguém vive feliz não tendo condições básicas de moradia, ninguém vive feliz sem ter condições de trabalhar e sustentar a sua família dignamente. Sabemos que a nossa sociedade ela ainda privilegia uns em detrimento de outros. Então nós que já conhecemos um pouco a respeito da doutrina espírita, que nada mais é do que os ensinos do nosso mestre, traduzidos de forma que nós possamos compreender neste contexto ao qual estamos vivendo, nós temos por obrigação de fazermos a nossa parte mais verdadeiramente, de buscarmos, de procurarmos alguém para juntos nos melhorarmos. Esse é o chamado da noite. O óbolo da viúva, esse contexto, ele vem nos trazer isso, que do simples a gente consegue transformar no muito, que da pobreza conseguimos extrair a riqueza de sentimentos. A viúva ela vem nos ensinar que não tem
hora para se praticar a caridade, que ela deve brotar a todo momento. Nós vivemos cercados de oportunidades. A todo momento, os amigos espirituais, eles nos colocam oportunidades, ensejos de fazer-se o bem. Então nós precisamos aproveitar esse momento, aproveitar o local em que estamos, na cidade em que estamos, com a família que nós temos, no emprego que nós temos, na rua que moramos e praticarmos a bondade. Só assim nós conseguiremos transformar a nossa sociedade e quem sabe um dia, não muito longe, podermos vivermos todos juntos em nome de Jesus, dentro da sua paz, tão emanada a nós há mais de 2000 anos atrás. Que a doutrina espírita, que o cristianismo, que a fé que nós temos, que nós consigamos expressá-la através do nosso sorriso, das nossas atitudes e principalmente dos nossos exemplos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar, que tenhamos uma semana abençoada de muito trabalho, de grandes oportunidades e de grandes realizações. E para você que gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que assim mais pessoas poderão conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita, a respeito de caridade, a respeito de amor. E se você puder dar um joinha aqui, a gente agradece. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Boa noite. Que possamos unir o nosso pensamento em prece, na nossa prece final, fechando mais uma vez os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus em gratidão pelas palavras que pudemos ouvir nessa noite e rogamos a Ti, ó Senhor, que permita que nós possamos no decorrer de nossos dias, dentro do nosso ambiente familiar, dentro de nossa casa, dentro de nossa sociedade à qual pertencemos, que o Senhor possa nos ajudar a observar as pessoas, os nossos irmãos que necessitam, que o Senhor nos conduza à caridade. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.